Nesta aula vamos explicar como que a Maria Mayer conseguiu finalmente descrever os números mágicos teoricamente, ou seja, como ela conseguiu explicar a estabilidade nuclear. Bom, essa imagem que aparece aqui pode ser surpreendente do ponto de vista que não teria nada a ver com com física nuclear, mas essa imagem ela ressalta a maneira com que ela costumava explicar o efeito da interação spin-órbita, que é o que de fato, o efeito de fato que vai conseguir reproduzir teoricamente os números mágicos. E, em particular, como que ela, dizem, né, explicava o efeito para a sua filha pequena, né? Então, você imagina uma série de dançarinos de valsa. Se você observar o salão como um todo, você vai ver que existem dois movimentos, né, basicamente, dos dançarinos. Primeiro, os dançarinos rodopiam um em torno do outro. Então, cada casal rodopia em torno de um centro que está no meio dos dois, né? Então, isso daria a ideia, né, do spin dos nucleons. É claro que nós observamos anteriormente que o spin ele não pode ser atribuído a uma rotação do próton e nêutron em torno do seu próprio eixo, nem do elétron. Ou seja, é uma propriedade que está ali dentro, mas vamos fazer isso apenas como uma analogia para poder explicar o efeito. Bom, então existe esse movimento dos dançarinos girarem um em torno do outro, mas também existe o movimento dos dançarinos girarem em torno do centro do salão, né? Então, ao mesmo tempo que eles rodopiam, eles também se movimentam, mas como o salão é limitado em termos espacialmente, o movimento deles acaba sendo em torno de um centro geral, que seria o centro do salão. Então você tem dois tipos de movimento. Este último, que seria análogo ao movimento de órbita dos nucleons em torno do centro do núcleo, aqui no caso dos dançarinos em torno do centro do salão, e também haveria o movimento de rotação em torno do próprio eixo central do casal, que seria alguma coisa que reproduziria a ideia do spin, né? Então, se você for imaginar isso, o que você teria? Imagine que são cargas elétricas agora que fazem esse movimento, né? Então você teria um campo magnético devido ao spin e um outro campo magnético devido à translação dessas cargas em torno do ponto central do salão ou do centro do núcleo. Então você teria uma interação magnética entre esses dois campos gerados, né? Então isso que seria a interação spin-órbita, e isso tem um efeito direto sobre os níveis de energia em que você tem, né? Então se você tem uma interação de caráter magnético, então você tem de fato uma correção a se fazer nos níveis de energia, né? Então nós vamos verificar como que é essa correção quantitativamente e vamos ver como que isso altera os níveis de energia calculados anteriormente. Então vamos lá, aqui nós reproduzimos também aquela foto, né, da Maria Mayer, e aqui ela explicando esse efeito no quadro, né? Então você tem aqui o movimento dos bailarinos em torno do centro do salão, que estaria aqui, e aqui o rodopio do casal de bailarinos em torno do centro deles mesmos, né? Então você tem esse movimento e tem esse movimento aqui, ok? Então vamos lá. Bom, vamos fazer então uma estimativa de qual seria o efeito quantitativo da interação spin-órbita. Como que nós avaliamos isso? Quão grande, quão intenso é o efeito desse fenômeno? Então, a maneira de se fazer isso é verificar qual que é a intensidade desse produto escalar aqui, né? Seria o produto escalar entre o spin e o momento angular orbital dos nucleons, né? Então, isso é que vai dar o quão forte é o que nós chamamos de acoplamento spin-órbita, quão forte é o efeito
desse acoplamento, né? Então, no caso em que isso tiver um valor numérico alto, você tem que fazer uma grande correção do nível de energia. Se tiver um valor baixo, uma correção pequena, né? Então, como que nós podemos avaliar a intensidade dessa grandeza? Então, nós vamos, para isso, lançar mão de um novo conceito, que é um conceito, digamos assim, que nasce dentro da física nuclear, que é o conceito de momento angular total, né? Então, na verdade, ele não nasce na física nuclear, né? Ele nasce lá na estrutura fina da física atômica, mas, digamos assim, ele vai ser um número que vai ter uma importância considerável na física nuclear. Então, é nesse sentido. Então, esse momento angular total seria a soma do spin com o momento angular orbital, né? Então, nós vamos, para o momento angular orbital, usar o J maiúsculo, né? Então, a grandeza física que representa o momento angular total seria um J maiúsculo vetor, né? Bom, então, mas se o J for isso, a soma do spin com o momento angular orbital, qual que seria o seu módulo ao quadrado, né? Então, o módulo quadrado seria o J escalar J, né? Então, se eu fizer o produto escalar dele com ele mesmo, eu vou ter o módulo dele ao quadrado. E o J é S mais L. Então, nós teremos essa operação aqui, nos designando qual que é o módulo ao quadrado do momento angular total. Então, aqui fazendo a propriedade distributiva, né? S com S daria S quadrado. Aí eu teria L com S mais S com L. Então, daria 2S com L. Lembrando que a ordem do produto escalar não importa. Então, por isso que nós podemos somar o S com L e o L com S, né? Dando 2SL. E ainda teríamos o L com L, que daria o L quadrado, né? Só que, bom, depois que nós vamos fazer, nós vamos isolar isso, né, que nós queremos estimar, vamos isolar e botar de um lado a igualdade. Então, ao isolar, nós vamos passar o S quadrado e o L quadrado para o lado de lá, e esse 2 aqui passar dividindo, nós ficamos com meio de J quadrado menos S quadrado menos L quadrado. Né? Então, aqui, por enquanto, estou me referindo às grandezas físicas, né? Os momentos angulares enquanto grandezas físicas. Só que nós estamos falando de momentos angulares, e na mecânica quântica, os momentos angulares são universalmente quantizados, né? E nós sabemos qual que é a regra de quantização dos momentos angulares. Ou seja, nós sabemos os valores que os momentos angulares podem assumir, tá? E sempre esses valores são iguais a um número quântico correspondente, vezes esse número quântico mais 1, que multiplica cortado ao quadrado, né? Então, esse seria a regra de quantização para o módulo ao quadrado dos momentos angulares na mecânica quântica. Então, nós sabemos então que o S quadrado vai ser um S mais 1, onde esse S agora não é mais a grandeza física, mas é um número quântico, né? Então, um S mais 1, H cortado. O L quadrado se quantiza como sendo o L mais 1, H cortado, onde aqui o L vai ser um número quântico correspondente, né? No caso do L, nós sabemos que o L varia de 0 a infinito de 1 em 1, então o L pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, 4, 5, e assim vai. E o Sinho, o único valor possível do Sinho para prótons e nêutrons é meio, né? Porque nós dissemos que o spin de prótons e nêutrons é igual a meio. Isso não significa que o módulo do spin, da grandeza spin, é meio, né? Mas que o módulo vai ser, o módulo ao quadrado vai ser Sinho mais 1, H cortado ao quadrado, onde Sinho é igual a meio. Então, o valor do número quântico é meio. Então, quando dissemos que o spin de prótons e nêutrons é meio, nós estamos nos referindo ao valor do número quântico correspondente, não ao módulo em si, não aquilo que você mede em si, né?
E nós vamos pressupor também que o J, também sendo um momento angular, se quantize da mesma forma. Então, nós vamos dizer que o J ao quadrado, né? Então, esse J ao quadrado aqui, ele se quantiza na forma de um J mais 1, H cortado ao quadrado, né? E esse J, ele vai ser ele tem duas possibilidades de valor. Uma possibilidade é quando tanto o momento angular orbital quanto o spin estão na mesma direção e sentido, ou seja, eles serem paralelos. Então, nesse caso, eu teria L mais meio. E no outro caso, seria o caso em que eles são antiparalelos, né? O L com S. Então, nesse caso, nós teremos L menos meio, né? Então, meio vem do fato de que o número quântico associado ao spin de prótons e nêutrons, é sempre bom observar isso, porque tem outras partículas cujo spin é diferente, pode ser 3 meios, por exemplo, mas nesse caso seria meio. Então nós temos o L mais meio e o L menos meio, então nós temos duas possibilidades de valores de J em relação ao valor de L, né? Agora, uma condição importante é que, como esse número quântico J diz respeito ao módulo, a intensidade do momento angular total, então ele não pode ser negativo, né? Então ele tem que ser maior que zero. Então, se o L for zero, eu não posso ter esse valor aqui. Isso aqui seria proibido no caso do L ser zero, porque senão daria um J negativo, ele não poderia se referir ao módulo do momento angular orbital, né? O número quântico que pode ser negativo é o número quântico que seria o ms para o spin, que designa a orientação do spin, então é outro número quântico. Aí, nesse caso, ele pode ser mais meio ou menos meio. Então, o ms pode ser mais meio ou menos meio. O s, somente meio, somente mais meio. O s diz respeito ao módulo, né, a intensidade do vetor spin, né? Então, esse resultado, embora simples aparentemente, ele vai fazer toda a diferença no nosso caso, e ele de fato que vai explicar qual vai ser o efeito do spin órbita. De qualquer forma, como para cada L eu tenho dois valores possíveis de J, isso quer dizer que para cada nível que havíamos determinado antes, para, por exemplo, o pós-quadrado infinito e o oscilador harmônico, eles vão se dividir em dois, né? Na verdade, eu vou fazer duas correções, uma para cima e outra para baixo. Então, no lugar de um nível, eu vou ter dois agora, exceto se for o L igual a zero. Se for o L igual a zero, ele continua sendo como estava, porque esse continua sendo um nível, porque esse valor aqui não é permitido. Então, vamos ver quanto que dá efetivamente o S escalar L para cada um desses valores. Então, aqui, ó, para J igual a L mais meio, então, no lugar do J, né? Então, o J está aqui, ó, J mais 1, esse primeiro termo. Então, no lugar desse J, a gente coloca L mais meio, aqui e aqui, né? E aqui nós substituímos pelo valor do S, né? Que seria meio. E aqui continua L mesmo. Então, desenvolvendo isso e simplificando, né, nós podemos observar, vocês podem fazer essa conta em casa, não é muito complicada. Então, ela dá meio de L H cortado ao quadrado, né? Então, esse é o valor da interação spin-órbita para J igual a L mais meio. E aí temos que fazer a mesma coisa para J igual a L menos meio. Então, jogando aqui agora J menos meio, aqui também, J igual a L menos meio, nós simplificando isso, chegamos a esse resultado aqui, ó, a menos meio de L mais 1, H cortado ao quadrado. Então, para um valor de J, nós temos uma correção positiva para o nível de energia, e para outra, uma correção negativa. Então, os níveis de energia vão se dividir em dois, sendo um mais alto do que o nível calculado sem interação spin-órbita e outro mais baixo, né?
Só temos que tomar o cuidado que esses valores aqui, vamos dizer assim, são multiplicados por uma constante que pode ser positiva ou negativa, em princípio. Bom, então, usando esses resultados, né, o que nós temos efetivamente? Bom, a melhor, digamos assim, resposta do modelo que nós vamos ter, considerando a interação spin-órbita, é de um potencial um pouquinho diferente, pode ser um pouco mais realístico do que os dois anteriores, né, no vídeo anterior, que foram apresentados, que é o que eu chamo de potencial bacia. Né? O que seria? Ele teria esse formato aqui, ó. Ele tem um fundo constante, aqui uma borda variável até C0 aqui, né, fora do poço. Então, a uma certa distância do centro do núcleo, você não teria mais a força nuclear. Isso é compatível com a observação de que a força nuclear ela tem um alcance limitado, né? Você teria aqui, no mais próximo do núcleo, uma força constante, né? Na verdade, uma força nula, com potencial constante, que explicaria o fato do núcleo ter uma densidade mais ou menos constante, independente, inclusive, do número de núcleons que estão ali, e uma borda, vamos dizer assim, suave, que, vamos dizer assim, seria compatível com o fato de que você observa que a densidade de carga do núcleo, ela não cai de repente, né? Conforme nós nos distanciamos do centro do núcleo, mas cai gradativamente. Então, uma fórmula matemática possível para descrever esse núcleo aqui seria essa aqui, ó. Então, essa fórmula matemática, ela descreve uma função que tenha esse perfil. Então, como que ela seria? Seria um valor constante negativo no numerador e no denominador 1 mais exponencial de alguma coisa. Que coisa seria essa? Seria o R, que é a nossa variável, a distância ao núcleo, né? É aquela variável R, a mesma que está na equação de Schrödinger, menos um R, que seria o raio efetivo do núcleo. Nós podemos considerar que esse raio seria mais ou menos o valor médio aqui, desde o centro do núcleo até o valor médio dessa parte variável, né, do potencial. Então, isso aqui corresponderia ao valor medido, né, o valor que se tem como padrão para o raio dos núcleos, né? Então, seria esse Rão aqui. E esse A, ele daria uma ideia da largura dessa região em que o potencial é variável. Então, se o A é grande, vai ser um potencial mais que cresce aqui mais lentamente, né, se o A for maior, e se o A for menor, mais abruptamente. Né? Então, esse A dá uma ideia da largura da borda do poço. Né? Existe uma relação matemática envolvendo o A com essa largura, né, que é um pouco complicada e depende de estatística, né? Então, você define como isso aqui é exponencial, né, ele nunca chega a zero aqui, e aqui também nunca vai ser igual a V0, ele se aproxima assintoticamente, então você tem que considerar ou um desvio padrão, ou dois, né, alguma coisa desse tipo para poder definir o A, tá? Mas isso é um detalhe que não é muito importante aqui. E se você colocar esse potencial na equação de Schrödinger sem considerar o efeito da interação spin-órbita, você obtém esses valores aqui de níveis de energia. Ainda você não consegue reproduzir os números mágicos, né? Você consegue reproduzir os três primeiros, o 2, o 8 e o 20, os demais não. Então você vê que, em princípio, esse tipo de potencial não representa vantagens adicionais em relação aos que já vimos, né? Mas quando você introduz a interação spin-órbita, ele, digamos assim, é um potencial que em princípio seria mais adequado para poder descrever os números mágicos, né? Então a gente já adianta que ao inserir a interação spin-órbita junto com esse tipo de potencial, nós vamos conseguir descrever os números mágicos teoricamente, tá? Então vamos usar esse tipo de potencial
calcular os níveis de energia, estão aqui esses níveis de energia, e vamos agora, tendo esses níveis de energia, implementar a correção devido à interação spin-órbita, né? Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma correção desse tipo aqui, ó. Então, eu tenho aquele termo que nós calculamos, né, da acoplamento spin-órbita, e isso vai ser multiplicado por uma constante. Então, vamos chamar essa constante de VSO, seria o potencial spin-órbita, né? Como fizemos no vídeo anterior mesmo, e só que isso vai ter um valor negativo, né? Por que tem um valor negativo? É observado isso experimentalmente, né? Então, o que vai fazer com que, quer dizer, o fato dessa constante ser negativa, o que representa? Se nós formos voltar aqui, nós temos que esse valor é positivo, mas multiplicando por menos V0 vai ser negativo. Então, isso aqui vai representar um abaixamento do nível de energia. Então, quando J é igual a L mais 1, ele vai acrescentar uma correção negativa, então nós vamos ter um nível abaixo do nível que tínhamos sem a correção spin-órbita. E esse aqui, como é negativo, ó, multiplicado por menos V0, vai ficar positivo. Então nós vamos ter uma correção para cima do nível de energia sem considerar a interação spin-órbita. Então vamos ver como que fica, né? Considerando todos os níveis de energia que tínhamos, vai ficar isso aqui, né? Então é bastante complexo, vamos ter que analisar isso aqui por partes. Mas de qualquer forma, aqui do lado esquerdo da figura, nós temos os níveis de energia sem a correção spin-órbita, usando o potencial bacia. E aqui nós temos os mesmos níveis de energia com a correção spin-órbita. Então, observem aqui o que representa o efeito de você adicionar a correção spin-órbita. Então, vamos pegar esse nível, por exemplo, o nível 1H, né? Então, ao adicionar a correção spin-órbita, esse nível, ele na verdade vai se dividir em dois níveis. Esses são os reais, esses são os corretos, e não esse aqui. Esse aqui é uma aproximação teórica pobre, né? Sem levar em conta o efeito spin-órbita. Mas levando em conta a correção spin-órbita, a gente vê que o 1H, na verdade, tem que ser dois níveis e que estão com uma certa separação, né? Na verdade, esse 1H, por si só, ele vai corresponder ao número mágico, né? Depois nós vemos isso. Mas nós vemos que, de modo geral, aqui tem um G, ó, ele se divide dessa forma, né? O 1F também se divide em dois, né? Aqui um P também se divide em dois. O que não se divide é o S, né? O S, todos os S continuam sendo iguais, ó. Tem um S aqui, aqui eu vou ter o mesmo nível. Eu tenho dois S aqui, ó. Aqui eu vou ter o mesmo nível, que é esse aqui, do meio aqui, ó, né? O 3S está aqui, então eu vou ter esse mesmo nível 3S. O 4S aparece aqui em cima, 4S aqui, e eu vou ter este nível 4S aqui, né? Então, quando é S, que S corresponde a linha igual a zero. Quando eu tenho a linha igual a zero, eu não tenho correção spin-órbita. Podemos ver por aqui, ó. Então, veja bem, quando a linha é zero, eu não posso ter essa correção, né? Porque senão daria um J negativo. Então, esquece toda essa parte de baixo aqui, no caso do S. E quando eu posso ter essa correção, então eu deveria ter um deslocamento, só que essa correção é proporcional ao L. Então, no caso do L ser zero, isso aqui também é zero. Então, eu não tenho correção para o subnível S. Mas para os outros todos, nós vamos ter, porque o L é diferente de zero, né? Então, isso aqui vai ser diferente de zero, isso aqui vai ser diferente de zero, e esse nível também vai ser possível. Por exemplo, para L igual a 1, o J vai ser meio, né? Esse J aqui vai ser meio. Então, vamos lá, vamos voltar lá. Então, nós temos um rearranjo, na verdade, dos níveis de energia por causa da interação spin-órbita, né? Não que eu tenha esses níveis no J, isso aqui foi só uma aproximação teórica, né? Nós temos esses níveis realmente existindo no núcleo, né? Na verdade, isso ainda é uma aproximação,
vai ser bom para, esses níveis de energia vão ser bons para reproduzir os níveis de energia de alguns núcleos, outros nem tanto, mas para explicar os números mágicos é muito efetivo, porque aqui, ó, nós vamos observar agora em que regiões nós temos uma maior distância entre os níveis, né? Então nós temos aqui uma distância razoável entre os níveis, entre o primeiro e o segundo, depois entre o terceiro e o quarto, né? Depois aqui nós temos duas defasagens que são razoáveis também, aí uma grande aqui, outra grande aqui, outra grande aqui, né? Então nós teríamos aqui que ver qual que seria o preenchimento desses níveis para podermos calcular quais são o número de nucleons que correspondem aos números mágicos. Mas nós podemos adiantar que aqui, como é um nível S, nós vamos ter 2 nucleons, tá? Aqui nós vamos ter mais 6, então aqui vai dar 8. Aqui nós vamos ter mais 12, aqui vai dar 20. Aqui nós vamos ter 8, então vamos ter 28 aqui. E aí somando tudo daqui para baixo dá 50, somando tudo daqui para baixo dá 82, somando tudo daqui para baixo dá 126. Então esse modelo ele consegue reproduzir efetivamente os números mágicos, porque são justamente esses, né? 2, 8, 20, 28, 50, 82 e 126. Na verdade, o modelo prevê um outro número quântico aqui, o número mágico aqui, que seria o 184, seria o sétimo, né? Sétimo ou oitavo, né? O oitavo número mágico, 164. Mas nós não temos núcleos com 184 nêutrons, por exemplo. Então, esse 184 é apenas retórico, né? Não vai servir para muita coisa. Mas, de qualquer forma, esse foi o grande sucesso que a Maria Mayer teve e que, de fato, vamos dizer assim, levou ela ao ganho do Prêmio Nobel. Mas como você consegue determinar os números mágicos e mais ou menos os níveis de energia, também esse resultado ele aproxima muito do espectro gama dos núcleos. Então, é lógico que você consegue explicar diversas propriedades que o núcleo tem. Nós vamos ver outras propriedades nos próximos vídeos, como os momentos magnéticos, eletromagnéticos, e também o spin paridade de alguns núcleos, pelo menos, né? Então isso tudo o modelagem de camadas consegue prever, e daí a sua grande importância no nível de levar um prêmio Nobel, né? Bom, vamos agora colocar um pouquinho mais em detalhes como que é o efeito de preenchimento desses níveis, porque é um pouquinho diferente do que no caso atômico, né? No caso de elétrons no átomo, né? Então aqui nós temos uma figura um pouquinho mais amplificada, né, da correção spin-órbita, né? Então nós vemos aqui o fato de que o S não é corrigido, mas o P ele é explicitado em 2 e o D também, né, os outros todos também. Uma coisa importante de se observar agora é que quanto maior o Elinho, maior vai ser o efeito da correção spin-órbita. Então, para o P, você tem uma correção nesse nível, você tem um ΔE aqui. No D, isso aqui já é maior. No F é maior ainda, né? No G ainda maior. Então, quanto maior for o Elinho, maior essa correção. Porque se nós calcularmos aqui a diferença entre esse valor e esse valor, nós vamos ver que essa diferença cresce com L, né? Então, portanto, a diferença dos dois níveis correspondente à correção é tanto maior quanto maior for o Elinho. Então nós podemos ver mais claramente isso nessa figura, né? E aí, como cada um dos níveis, na verdade são 2 níveis, nós temos que lançar mão de um critério de nomeação desses níveis, né? Então como que vamos chamar esses níveis aí? Então vamos pegar aqui, por exemplo, o P, né? Então, eu não posso chamar isso aqui de um P e esse aqui de um P. Eu vou dar o mesmo nome a 2 níveis diferentes. Então, vamos ter que distingui-los de alguma forma. O que eles têm de diferente, efetivamente, é o J. É o modelo angular total.
né? Então, nesse caso aqui, o J é meio, e nesse caso aqui, o J é 3 meios. Então, nós podemos distinguir um nível do outro dessa maneira. Então, aqui nós vamos chamar de 1P meio, e aqui 1P 3 meios. Notem que o número maior sempre fica embaixo, ó. Aqui o 3 meios está embaixo do meio. Aqui, ó, 5 meios está embaixo do 3 meios, né? Aqui, o F7 meios está embaixo do F5 meios, né? Sempre o maior fica embaixo, porque o efeito da correção spin-órbita pro J maior, que é esse daqui, é mais negativo, né? Então, esse valor fica embaixo. E notem o seguinte, se o L' igual a 1, que é o P, subnível P, quanto que pode ser o J? Seria 1 menos meio, que é meio, e 1 mais meio, que é 3 meios. Então, quando o L' é igual a 1, no caso P, eu tenho J igual a meio e igual a 3 meios. Quando o L' é igual a 2, que é o subnível D, o que acontece? Então, para L' igual a 2, eu teria o J igual a 2 mais meio, que dá 5 meios, ou 2 menos meio, que dá 3 meios. Então, nós vamos ter 3 meios e 5 meios para o D. Então, vamos checar. Então, para o D, nós temos 3 meios e 5 meios. E assim vai, né? Usando o mesmo critério, no F, nós podemos ter o F7 meios e o F5 meios. O G 9 meios e o G 7 meios, né? Então, o valor do J vai depender do valor do L, né? E aí nós temos as correções, né? Aqui o número, esses números aqui são os números de nucleons acumulados até o nível em questão. Bom, então, esse slide é para nós vermos qual que é a nomenclatura que nós vamos usar. A nomenclatura é um número, que é o número quântico principal, esse primeiro aqui, que tem a ver com a solução radial da equação de Schrödinger. O segundo número é o número que corresponde ao momento angular orbital, o L', né? Que nós, pela nossa tradição da física atômica, nós representamos com letras, né? Então, o S, P, D, F, G, H e J, assim vai, né? E o terceiro número que nós vamos ter aqui, para designar os níveis, é o número quântico J, que está associado ao J, o momento angular total, tá? Então, essa que é a nomenclatura que nós vamos usar aqui dentro da física nuclear. Agora, como que é efetivamente o preenchimento? Agora, nós vamos ver o preenchimento dos níveis. Então, nós poderíamos, em princípio, pensar o seguinte: como o P cabe em 6 nucleons, com essa orientação de spin aqui, então a gente usa a mesma orientação dos spins lá das caixinhas da física atômica, no P cabe em 6, né? Porque eu tenho 3 valores possíveis do M, né? Seria o M igual a menos 1, o M igual a 0 e o M igual a mais 1. Então, nós temos 3 números quânticos em relação a M e 2 em relação ao spin, né, ou para cima e para baixo. Então, aí nós temos 6 possíveis configurações quânticas, né? Então, cabem 6 nucleons ali, né? Os nucleons são férmions, prótons e nêutrons são férmions, e eu não posso ter 2 prótons ou 2 nêutrons no mesmo estado quântico dentro do núcleo. Então, cada um deles tem que ser diferente. Tem que ter um estado quântico diferente. Eu posso ter um nêutron e um próton no mesmo estado quântico. Isso eu posso porque essas partículas são distinguíveis. Mas eu não posso ter 2 prótons ou 2 nêutrons. Então, numa primeira ideia, nós podemos pensar o seguinte: bom, como o P se divide em 2 e eu tenho 6 nucleons aqui, iriam 3 para cada nível, né? Só que essa é uma situação não muito estável dentro da mecânica quântica, porque se eu tivesse 3 prótons aqui e 3 prótons aqui, eu teria um deles desemparelhado aqui e um deles desemparelhado aqui. Então, uma situação de spin desemparelhado é uma situação menos estável, né? Então, é melhor que os spins ficam emparelhados, porque aí você anula
a contribuição, um anula a contribuição do spin do outro, né? Então, a configuração que se dá, de fato, na prática, é quando você tem 6 aqui, fica 2 no de cima e 4 no de baixo. Sempre os nucleons vão se organizar aos pares nos níveis. Então, no nível 1p,5, cabem 2 nucleons. No nível P3,5, cabem 4 nucleons. E a mesma coisa se dá com os outros níveis, né? Vamos pegar um D. Um D são 10 nucleons. Então, em princípio, seria 5 no de cima e 5 no de baixo. Não, eles vão ficar 4 no de cima e 6 no de baixo, né? Para emparelhar todos os spins. Então, no 1D 5 meios, nós teremos 6 nucleons, ou 6 prótons ou 6 nêutrons, e no D 3 meios, 4 nucleons, né? Uma regra mnemônica rápida para você poder não esquecer quantos nucleons cabem em cada nível, basta você pegar o número de cima aqui 3, por exemplo, sempre cabe 1 a mais que esse número aqui. Então 3 mais 1 dá 4, aqui cabe 4. Aqui não é 1, 1 mais 1 dá 2, então aqui cabe 2. Aqui é 5, 5 mais 1, 6, então cabe 6 aqui. 3 mais 1, 4, então cabe 4 aqui. Então aí a gente não esquece quantos que a gente tem que colocar em cada nível, né? Os outros são semelhantes, né? O F, G, segue a mesma lógica, sempre você pensando aqui em colocar num a mais que esse número de cima aqui que aparece, né? E é usando esse critério e esse conhecimento que se pode preencher esses níveis e se calcular quantos nucleons eu tenho em cada nível e verificar a partir disso quais são os números mágicos, né? Então essas são as regras, né, que se tem em relação aí à aplicação dessas propriedades quânticas ao núcleo, né? Essencialmente esse é o núcleo duro, vamos dizer assim, do modelo de camadas, né? Então, por enquanto nós expusemos o básico desse modelo, né, de uma maneira superficial, uma maneira compatível com o nível de curso de graduação, né? Então, a partir dos próximos vídeos, né, nos 2 próximos vídeos, pelo menos, nós vamos explicar como que o modelo de camadas pode descrever corretamente algumas propriedades do núcleo. Outros ele não consegue, outras propriedades não são possíveis com o modelo de camadas, mas vamos ter que usar outro modelo. Mas algumas propriedades ele reproduz de maneira satisfatória, né? Então, além dos números mágicos, nós vamos ver que o modelo de camadas é muito bom para reproduzir os momentos eletromagnéticos e também o spin e a paridade de alguns núcleos. Então, isso é objeto de estudo dos próximos vídeos.